Meus amigos, 2026 começou com tudo. Na madrugada desse sábado, enquanto você dormia, você já sabe o que aconteceu, né? Aconteceu algo que mudou completamente o cenário geopolítico mundial. Os Estados Unidos invadiram e bombardearam a Venezuela. Os ataques deixaram ao menos aí 40 pessoas mortas, segundo The New York Times. E os Estados Unidos capturaram e arrastaram Nicolás Maduro do Palácio Presidencial. E agora o ditador está nesse exato momento em Nova York, esperando julgamento por narcoterrorismo. E quando eu digo que isso muda completamente o cenário geopolítico, porque a Venezuela ela não é um paísinho qualquer. Ela está sentada em uma reserva de 303 bilhões de barris de petróleo no seu subsolo, as maiores reservas do mundo, mais do que a Arábia Saudita, mais do que o Irã, mais do que qualquer país do mundo. Porém, a Venezuela, ela produz muito pouco, ela produz apenas 1 milhão de barris por dia. Para você ter uma ideia, isso é menos do que um único campo de petróleo brasileiro, o campo de Búzios, que produz ali mais de 3 milhões de barris por dia. É tipo você ter uma mina de ouro gigantesca e só cavar com uma colherinha de chá. E agora, com o Maduro preso, vem a pergunta que vale trilhões de dólares. Quem é que vai governar a Venezuela, hein? Será que serão os Estados Unidos? Será que vai ser a oposição venezuelana? Será que vai ser a vice-presidente da Venezuela em exercício? A gente vai trazer todas essas informações, mas principalmente, quem é que vai controlar todo esse petróleo? Porque o Donald Trump deixou muito claro na sua coletiva de imprensa, ele disse que os Estados Unidos vão estar muito envolvidos na indústria petroleira da Venezuela. Traduzindo, eles querem sim controlar todo esse petróleo. E se isso acontecer, meu amigo, você pode ter certeza que vai mudar o jogo econômico mundial completamente. Porque hoje os Estados Unidos têm 45 bilhões de reservas. E se eles controlarem os 303 bilhões da Venezuela, vão ter mais petróleo do que a Arábia Saudita e Irã juntos, que são os maiores produtores de petróleo do mundo. Eles vão poder controlar a oferta, vão poder baixar ou subir os preços quando eles quiserem. É um poder absoluto e é exatamente isso que o Oriente Médio faz há décadas. E o Trump, ele não tentou esconder isso de jeito nenhum. Ele foi muito claro, ele ofereceu um acordo para o Maduro em novembro, ele ligou pessoalmente para o Maduro e disse, olha, é melhor você renunciar, é melhor você garantir eleições livres e sair fora do país sem ser preso. Você que escolhe. E sabe qual que foi a resposta do Maduro? Bom, o Maduro ele fez piada nas redes sociais, chamou o Trump de palhaço, de bravateiro, disse que os americanos jamais teriam coragem de invadir a Venezuela e isso foi um erro fatal, porque na madrugada desse sábado, as forças especiais americanas, a mesma Delta que matou Osama Bin Laden, invadiram Caracas, helicópteros sobrevoando a cidade, explosões ecoando pelas ruas, 40 pessoas mortas até o momento, e as forças entraram no palácio de Miraflores, segundo testemunhas. Quando Maduro viu os americanos entrando no quarto dele, ele tentou negociar, ofereceu dinheiro, ofereceu informações, ofereceu tudo, mas o Trump disse que não. E os soldados arrastaram ele e a esposa Tília Flores para o navio de guerra que estava ancorado na costa. Agora os dois já estão em Nova York, onde serão julgados. E o mais importante disso tudo é que vai ter delação premiada. Pois é, meu amigo, Maduro é um covarde, é óbvio que ele vai dar com a língua nos dentes. E os amiguinhos dele, como o Lula, o Diosdado Cabello, gente do PT, vários políticos, todos estão com o rabo preso nesse momento, estão tremendo na base. A prisão do Maduro é somente a pontinha do iceberg, muitas águas vão rolar por debaixo dessa ponte. Mas voltando para o petróleo, porque é aqui onde a história fica realmente interessante, a oposição de Maduro já tem um plano econômico pronto, eles querem privatizar a PDVSA, que é tipo a Petrobras deles, e trazer as gigantes americanas para aumentar a produção de 1 milhão para 3, 4 milhões de barris por dia em menos de uma década. A Chevron, que já opera lá e produz 200 mil barris por dia, mesmo com o Maduro no poder, está em posição privilegiada, mas vão entrar outras gigantescas, como a ExxonMobil, a Shell, e todo mundo quer um pedaço desse bolo trilionário que pode levar a Venezuela aos tempos áureos, aos tempos de glória. Só que não vai ser fácil e nem vai ser rápido. A infraestrutura petroleira da Venezuela está completamente destruída, tá aos cacos. Depois de 25 anos de chavismo, a própria PDVSA já admitiu que precisa de cerca de 60 bilhões de dólares somente para atualizar tudo. É muito dinheiro, mas se eles conseguirem fazer isso, e provavelmente vão conseguir, o impacto na economia global vai ser gigantesco, porque pode derrubar o preço do barril de petróleo, pode quebrar a OPEP, por exemplo, pode mudar completamente a geopolítica
geopolítica do petróleo mundial. E aqui no Brasil, será que impacta o Brasil? Meu amigo, com certeza vai impactar diretamente em dois lados da moeda. O primeiro lado, para você consumidor, pode ser ótimo, porque a Venezuela, aumentando aí a produção de petróleo, vai derrubar o preço do barril de petróleo lá fora. Com isso, gasolina aqui dentro pode ficar mais barata, diesel mais barato, transporte mais barato, comida mais barato, tudo que depende de combustível vai ficar mais em conta para o seu bolso. Mas o segundo lado da moeda, que é para o governo, hein? Como é que fica para o governo? Bom, para o governo é um verdadeiro pesadelo, porque a Petrobras compete justamente com esse petróleo venezuelano no mercado internacional. Se o preço do barril despencar, os lucros da Petrobras tendem a cair, os dividendos também que o governo recebe vão despencar e aquele rombo fiscal que a gente já falou aqui em vários vídeos aqui no nosso canal vai ficar ainda pior. E você acha que o governo vai deixar o preço da gasolina cair para beneficiar você ou vai segurar o preço para proteger a arrecadação e os dividendos da Petrobras, hein? Bom, conhecendo muito bem o Brasilzão aqui, eu acho que você já sabe qual é a resposta. E enquanto o povo venezuelano está nesse exato momento nas ruas de Caracas, comemorando, chorando de alegria, abraçando soldados americanos, o Brasil condenou veementemente a operação do Trump. O Lula soltou uma nota oficial chamando de afronta gravíssima à soberania da Venezuela, cobrou resposta da ONU, falou de violação de direito internacional, convocou também uma reunião de emergência no Itamaraty para discutir esse caso todo. Pois é, meu amigo, que medo é esse, hein? Já vão colocando aí as barbas de molho. Enquanto o Lula faz todo esse barulho, a Argentina aplaudiu os Estados Unidos. O Milei disse que a queda de ditaduras é sempre um motivo de celebração. A Marina Corina Machado, a opositora de Maduro, que também foi prêmio Nobel da Paz agora em 2025, pediu para a oposição venezuelana assumir o controle. Afinal de contas, eles que ganharam as eleições que o Maduro fraudou. E as atenções internacionais estão todas voltadas e apontadas para o Brasil nesse momento. Todo mundo está tentando entender por que diabos o Brasil está defendendo um narcotraficante, hein? Você acha mesmo que o Brasil deveria defender um ditador que cometeu atrocidades, que traficava drogas, que matou milhares de pessoas e expulsou 8 milhões de venezuelanos? Ou você acha que a gente deveria estar comemorando a libertação do povo venezuelano nesse momento, hein? Hoje eu vou te mostrar os desdobramentos disso tudo, como isso vai impactar diretamente a sua mesa e principalmente eu vou te mostrar porque essa história pode explodir aqui no Brasil, porque se o Maduro começar a falar na delação premiada, e ele vai falar, se ele entregar quem recebia dinheiro, quem ajudava a lavar dinheiro do narcotráfico, quem tinha esquema com o regime, o estrago pode ser gigantesco e pode mudar até as eleições de 2026 aqui no nosso país. Então fica comigo até o final, porque o que você vai ver aqui não vai passar no Jornal Nacional, você pode ter certeza. Pois é, meus amigos, no mundo inteiro agora só se fala na prisão do ditador Nicolás Maduro. Inclusive aqui no nosso canal, a gente já alguns meses atrás publicou um conteúdo falando sobre essa caçada, né, dos Estados Unidos. Começou a caçada, o fim de Maduro. Inclusive esse vídeo teve 1.600.000 visualizações. E lá a gente explicou exatamente como é que começou essa jornada, né, até agora a gente finalizar com o fim do Maduro. O Maduro agora, nesse exato momento, está preso e alguns países já se posicionaram. China, Brasil, Rússia estão a favor do Maduro. Olha só, aqui já diz que a China pede que os Estados Unidos garantam segurança e libertem o Maduro imediatamente. O Lula também se posicionou, disse que o ataque dos Estados Unidos à Venezuela é uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela. Mas que soberania, meu amigo? Soberania de um ditador que tomou a Venezuela para si. Isso aqui é um exemplo que esse cara quer seguir? Pelo amor de Deus, né? Mas enquanto alguns países estão a favor de um ditador como o Brasil, infelizmente, outros países estão comemorando o que está acontecendo, principalmente os venezuelanos que foram para as ruas, que estão em festa, estão em êxtase nesse momento, comemorando o fim do regime do ditador Maduro. E agora eles podem sonhar com uma Venezuela melhor, afinal de contas a gente está falando do país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. E a partir de agora a Venezuela se abre para o mundo, tende a ter mais investimento, a ter crescimento econômico. Isso aqui tende a ser muito positivo para a população venezuelana. Esse daqui é o vídeo do Maduro chegando, detido na sede do Departamento Antidrogas dos Estados Unidos, e é óbvio que isso aqui é o terror para todo ditador e a todo mundo que apoia uma ditadura. Ninguém quer ver um amigo ditador sendo preso. Por quê? Porque ele pode ser o próximo da fila. Você tá entendendo? E tá aí, ó, o Maduro chegando, cantou vitória,
fez piada do Donald Trump, fez piada dos Estados Unidos e agora tá aí, ó, com a cara de bunda, sendo levado pra prisão nos Estados Unidos. Esse mapa aqui mostra como é que foi a captura do Maduro, que foi justamente nessa região aqui. Aqui foi onde aconteceu os ataques. E aqui nesse meio fica justamente a residência do Maduro. Ampliando o mapa, ó, que você consegue ver aqui, ó, aqui nesse ponto aqui é justamente aonde fica o esconderijo, né, a residência do Nicolás Maduro, que é uma baita de uma mansão. Só que ela é cercada por bases militares da Venezuela. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó, é base militar e que foi justamente aqui, ó, que os Estados Unidos atacaram. E após os ataques, o helicóptero veio sobrevoando até a residência aqui do Maduro e pegou ele de madrugada. Ele estava dormindo, ele e a esposa dele. A equipe entrou dentro da casa do Maduro, rendeu o Maduro e a sua esposa. Ele até tentou negociar, mas não teve conversa. Levaram ele e a esposa até o porto onde estava o navio lá dos Estados Unidos, ancorado. Do navio, ele foi transportado de helicóptero para um aeroporto mais próximo e do aeroporto foi levado para Nova York e está nesse exato momento numa prisão de segurança máxima nos Estados Unidos, aguardando agora julgamento por narcoterrorismo. Essa prisão do Maduro tem vários impactos, principalmente político. Muitas águas vão rolar por debaixo dessa ponte, mas agora a gente vai dar uma atenção para o que realmente importa agora, que é o seu bolso. O que essa jogada toda dos Estados Unidos significa para o preço do petróleo, para o dólar e principalmente essa operação é boa ou é ruim para os americanos e para o Brasil, hein? Vamos para os números porque eles contam uma história muito interessante. O preço do petróleo hoje está em média a $60 o barril do petróleo. Isso é o menor nível nos últimos 5 anos. Por quê? Porque o mundo está nadando em petróleo. Tem excesso de oferta por todos os lados, segundo a Agência Internacional de Energia, que é tipo o Banco Central do Petróleo Mundial. A oferta global de petróleo vai superar a demanda em 3.800.000 barris por dia em 2026. Ou seja, o mundo está produzindo 3.800.000 barris a mais do que se consome. Isso aqui é um recorde histórico. Nunca teve tanto petróleo sobrando no mundo. Então a primeira pergunta é, com o mercado já afogado em petróleo, por que o Trump foi inventar de invadir a Venezuela para controlar ainda mais petróleo, hein? A resposta tem duas partes. A primeira parte, controle geopolítico. Quem tem o petróleo, uma reserva de 303 bilhões de barris nas mãos dos Estados Unidos, meu amigo, isso aqui tem um poder gigantesco, tem um poder para negociar, tem poder para pressionar outros países, tem poder para controlar os preços no futuro. Hoje a Venezuela só produz 1.100.000 barris por dia e isso aqui é ridículo. O Brasil produz 3,3 milhões de barris. A Arábia Saudita produz 9 milhões e a Venezuela tem 18 vezes mais reservas do que o Brasil, só que produz 3 vezes menos. Por quê? Porque o chavismo destruiu a indústria petroleira da Venezuela. Com o quê? Com aparelhamento político. Será que isso aqui te lembra algum outro país, hein? Aparelhamento político, corrupção, falta de investimento, infraestrutura sucateada. Antes do chavismo, em 1999, a Venezuela produzia 3,5 milhões de barris por dia. Era um país extremamente rico e hoje produz apenas 1/3 disso. O Trump, ele quer as petroleiras americanas lá dentro, como a Chevron, a ExxonMobil, a Shell, para reconstruir essa indústria e aumentar a produção de petróleo. Ele disse com todas as palavras que vamos investir bilhões para ampliar a produção e isso vai ser muito bom para o povo venezuelano, porque o petróleo venezuelano é extra pesado, é tipo um piche, né? E precisa de diluentes químicos para fluir, precisa de tecnologia sofisticada, precisa de muito dinheiro, de muito investimento. Isso aqui vai ser muito bom para a Venezuela. Segundo a própria PDVSA, eles precisam de algo em torno de 60 bilhões de dólares somente para atualizar a infraestrutura básica, ou seja, aumentar a produção venezuelana de 1 milhão de barris para 3 ou 4 milhões de barris por dia vai levar anos e não vai ser da noite para o dia. E o segundo ponto, que é tirar a China e a Rússia de lá de dentro da Venezuela, porque nos últimos anos, quem assumiu o controle do petróleo venezuelano foi a China. Pequim emprestou cerca de 50 bilhões de dólares para o regime de Maduro, garantidos com o quê? Justamente com o petróleo da Venezuela. A China estava comprando petróleo venezuelano com um desconto de 25% a 30% mais barato do que o mercado, porque era justamente o único comprador. E o Trump, obviamente, não quer a China controlando cerca de 17% das reservas mundiais de petróleo. E isso aqui é uma questão extremamente estratégica
estratégica é sobre quem manda no jogo daqui a 20, a 30 anos. Na segunda-feira, quando todos os mercados abrirem, pode ter um susto inicial, o petróleo subindo aí 2, 3 dólares por conta de uma tensão geopolítica, mas depois isso tende a se acomodar, porque a oferta física, por enquanto, não mudou. As refinarias continuam operando, o petróleo continua fluindo. Os analistas estão sendo unânimes em dizer que, no médio prazo de 2 a 5 anos, se as petroleiras americanas conseguirem aumentar a produção na Venezuela, o preço do barril deve cair, porque com mais oferta de petróleo, o preço vai baixar. É a lei de economia básica da oferta e da demanda. E aqui vem uma pergunta que você deve estar fazendo nesse momento. Mas, Josué, se o preço do petróleo cair, não vai ser ruim para os Estados Unidos? Afinal de contas, eles também produzem petróleo. Hoje eles são os maiores produtores de petróleo do mundo, com 13,6 milhões de barris por dia. E a resposta é: depende. Para os consumidores americanos, o preço do petróleo baixo é muito bom, é ótimo na realidade. Gasolina mais barata, diesel mais barato, custo de vida melhor, principalmente inflação controlada. Para os produtores americanos, o preço baixo, obviamente, é ruim, porque o custo de extração de petróleo lá nos Estados Unidos ainda é alto, mas o Donald Trump parece que escolheu o lado do consumidor americano nessa jogada. Ele quer o petróleo mais barato para os americanos porque ele quer uma inflação controlada. E ele vai poder dizer: olha só, a gasolina, 2 dólares o galão, de novo, novamente, como nos velhos tempos. E tem um outro fator também, como eu já trouxe aqui, que é o controle. Com os Estados Unidos fazendo acordo com a Venezuela, eles podem aumentar ou abaixar o preço quando eles quiserem, assim como o Oriente Médio faz. E isso daqui dá muito poder para os Estados Unidos nesse momento. E para o dólar, hein? Como é que fica essa questão aqui para o dólar? Aqui fica bastante interessante, porque o petróleo barato fortalece o dólar. Por quê? Porque reduz a inflação, melhora a economia americana e atrai investimentos. Com o dólar forte, isso é muito bom para os Estados Unidos, porque eles importam mais do que exportam petróleo agora. Mas tem um porém: se o petróleo ficar muito barato, os países produtores como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Rússia, Brasil, esses países vão sofrer. Alguns deles podem até começar a vender petróleo em outras moedas, não em dólar, justamente para contornar esse movimento e tentar enfraquecer o dólar. Agora, no longo prazo, os Estados Unidos vão se tornar uma superpotência energética incontestável e que ninguém vai conseguir competir com eles, mas tudo isso tem um custo: relações tensas com a China, com a Rússia, críticas internacionais, risco de instabilidade na região, lá na Venezuela, e o Trump claramente achou que vale a pena correr o risco, seguir com essa estratégia, e pelo jeito ele não está nem um pouco preocupado com o que o resto do mundo pensa. E tem um índice bem interessante nos Estados Unidos, que é o índice da pizza. Você conhece esse índice? É o seguinte: pedidos perto do Pentágono, pedido de pizza perto do Pentágono, podem indicar ataques. Entenda, ou seja, quando aumenta o número de pedidos próximo do Pentágono, pedido de pizza, indica algum tipo de operação, algum tipo de ataque dos Estados Unidos. Teoria que relaciona o aumento de pedidos de pizza no Pentágono a grandes crises militares disparou após a captura de Maduro. É uma teoria viral da internet que faz todo sentido, que relaciona o aumento de pedidos de pizza aos arredores do Pentágono a grandes crises militares. A lógica é baseada na seguinte dedução: as equipes militares e de inteligência estão tão ocupadas e focadas nas operações que não conseguem deixar as suas respectivas funções, precisando fazer o quê? Fazer pedido de comida. E na madrugada agora do dia 3 de janeiro de 2025, por exemplo, quando os Estados Unidos atacaram a Venezuela, o perfil do X, Pan Pizza Report, que acompanha sinais públicos como os horários de movimentação, fez uma publicação indicando que a Pizzato Pizza, uma pizzaria aberta até tarde da noite perto do Pentágono, teve um aumento repentino no movimento por volta de 2 horas da manhã. E tá aqui o gráfico, ó, justamente logo de madrugada, que não tem muito movimento, teve um aumento absurdo aqui no número de pedidas de pizza. Isso aconteceu também em outros ataques, como por exemplo, detectou um aumento repentino em junho de 2025, momentos antes do ataque de Israel ao Irã, ou seja, a turma do Pentágono estava acompanhando de perto e estava ali fazendo seus pedidos de pizza. É interessante esse índice aqui. E pra gente concluir, a queda do Maduro não é o fim dessa história. Na realidade, é somente a pontinha do iceberg, é somente o começo da parte mais explosiva, porque o ditador preso, ele fala e fala muito, ainda mais quando a alternativa é prisão perpétua. É óbvio que ele vai dar com a língua nos dentes, ele não vai segurar a informação, ele vai negociar e vai entregar nomes, rotas, esquemas, bancos, operadores financeiros, intermediários políticos. Todo mundo sabe que o narcotráfico internacional ele não consegue funcionar sem lavagem de dinheiro, e lavagem de dinheiro não funciona
sem apoio político e institucional fora da Venezuela. E é justamente aqui que o Brasil entra nesse radar, porque nos últimos 20 anos, o Brasil foi um dos principais aliados políticos, diplomáticos e financeiros do regime chavista. Contratos, empréstimos, obras, repasses, apoio em organismos internacionais, tudo isso deixa rastro, e rastro financeiro é exatamente o que os promotores americanos sabem seguir. Se essa delação avançar, ela não atinge apenas Caracas, ela atinge outros países, ela atinge Brasília e pode atingir partidos, lideranças, campanhas e principalmente a narrativa de 2026. A eleição brasileira passa a ser um fator externo com acompanhamento da mídia internacional pela primeira vez desde a redemocratização. É pressão internacional real. Enquanto os outros países tentam se reposicionar, o governo brasileiro dobra a aposta no discurso errado, defende soberania de ditadura, relativiza crimes, compra briga com quem controla o sistema financeiro global. E isso tem custo. Custo em investimento, custo em crédito, custo em reputação. E a pergunta que fica não é se isso vai respingar no Brasil. É quando e quem vai estar no centro do furacão quando isso acontecer. E é por isso que essa história não termina em Caracas. Ela começa lá, mas ela pode explodir aqui também no nosso país. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe alguns elementos. Bora dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Eu quero saber o que você acha disso tudo. Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, tudo que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia. Você pode ter certeza disso. E se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.